Os principais líderes do PMDB passaram várias horas reunidos agora à noite em Brasília, depois que o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, pediu demissão. Vamos a Brasília, ao vivo com Fernanda de Andrade. Quem será o substituto de Wagner Rossi na agricultura, Fernanda? Pois é, Nascimento, na reunião, o PMDB decidiu indicar o atual líder do governo no Congresso, o deputado Mendes Ribeiro, que é do Rio Grande do Sul. Esse nome, inclusive, já teria sido informado à presidente Dilma Rousseff. O gaúcho tem boa aceitação aqui no Palácio do Planalto. Só falta mesmo Dilma Rousseff bater o martelo, o que deve ser feito nesta quinta-feira. Interinamente, quem assumiria o Ministério da Agricultura seria o novo secretário executivo, José Gerardo Fonteles. O problema é que ele ainda não foi nomeado. A assessoria de imprensa do Ministério não soube informar quem vai ficar responsável pela pasta até lá. A presidente Dilma Rousseff e o vice Michel Temer até tentaram convencer Wagner Rossi a não entregar o cargo, mas não teve jeito, ele estava irredutível. Segundo relatos, a presidente Dilma Rousseff teria até chorado. Na carta de demissão, Wagner Rossi reclamou. Disse que nos últimos 30 dias ele enfrentou uma saraivada de acusações falsas, sem qualquer provas. Disse também que sabe quem fez essa campanha contra ele. Segundo ele, só um político brasileiro teria capacidade para pautar a revista Veja e o jornal Folha de São Paulo por vários dias com uma série de mentiras e matérias que não se sustentam. A presidente Dilma Rousseff também divulgou uma carta, lamentou a saída do ministro e lamentou também que ele não tenha tido o princípio da presunção de inocência diante de todas essas denúncias. Mais informações sobre o ministro, a demissão do ministro da Agricultura ainda nesta edição. Nascimento, Cíntia. Integrantes da base aliada do governo avaliam que Wagner Rossi pediu demissão do Ministério da Agricultura para evitar que um atrito com o PMDB prejudicasse Michel Temer. As denúncias contra o ex-ministro deixaram em situação desconfortável o partido e o vice-presidente da República, padrinho político de Rossi. No último mês, Wagner Rossi foi alvo de várias acusações de funcionários ou ex-funcionários dele. Entre elas, a de que um lobista teria um escritório dentro do ministério para facilitar negócios com empresas, que ele teria recebido propina e que a Conab jogou 8 toneladas de feijão no lixo por motivos políticos. A única denúncia que o ex-ministro confirma foi a de que ele voou no jatinho da empresa Ourofino Agronegócios, que recebeu autorização para fabricar vacina contra a febre aftosa. Segundo o ex-presidente da Comissão de Licitação do Ministério da Agricultura, Israel Batista, o lobista Júlio Frost tinha acesso livre ao ministério e até já ofereceu propina de R$5 mil para Wagner Rossi. Seria para compensar uma ajuda que o lobista teria recebido durante a execução de um dos contratos. Wagner Rossi negou as acusações, mas nesta segunda-feira, a Polícia Federal começou a investigar a relação dele com o lobista. Foi a gota d'água. Em pouco mais de 2 meses, 4 ministros foram afastados. O chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, deixou o governo no dia 7 de junho, sob acusação de enriquecimento ilícito. Um mês depois, o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, saiu sob suspeita de superfaturamento em obras. No dia 4 de agosto, depois de criticar colegas de ministério, Nelson Jobim foi afastado do comando da Justiça. Nesta quarta-feira, foi a vez de Wagner Rossi deixar a agricultura. Outro ministério que vive dias de tensão é o do turismo. O Tribunal de Contas da União determinou o bloqueio por 1 ano dos bens de 28 suspeitos de desviar mais de R$4 milhões de verbas do ministério. É uma observação que precisa ser feita, né? O ministro Nelson Jobim saiu do governo, mas sem ter uma relação direta com essa história de corrupção. Foi porque ele falou, mal ou bem, mas falou lá dos colegas. Nesta quarta-feira, o ministro Pedro Novaes que foi ao Congresso falar sobre o escândalo no turismo. Bom, Fernanda de Andrade, o que é que o ministro Novaes falou?
Nascimento, o ministro admitiu, na verdade, que podem ter ocorrido alguns deslizes, mas garantiu que não sabia de nenhuma das irregularidades. Sobre os acusados de envolvimento no esquema de corrupção que é investigado pela Polícia Federal, o ministro disse que não pode condenar antes do tempo. Pedro Novaes afirmou ainda que foi ele quem escolheu Frederico da Costa, que foi um dos presos na Operação Voucher, para ocupar o cargo de secretário executivo. Afirmou, inclusive, que Frederico era um dos funcionários mais conceituados. Mas mesmo em meio a toda essa crise, Novaes negou que vai deixar o ministério. Só existem 3 formas de eu sair do ministério. Se a presidenta Dilma quiser que eu saia, se o meu partido quiser que eu saia, se eu adoecer. Fora disso, eu vou batalhar para que o Ministério do Turismo seja um exemplo na administração pública brasileira.